Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje é dia de podcast, a catequese no seu dia. Lembrando que os nossos podcasts têm episódios novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Sejam bem-vindos! Hoje, dia 8/6/2022, quarta-feira do mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Você sabia que aqui em nosso canal no YouTube, na playlist do nosso podcast A Catequese no Seu Dia, tem vários podcasts falando sobre o Sagrado Coração de Jesus. Nós já refletimos sobre isso. E para ajudar você que talvez não tenha ouvido, ou você que quer ouvir novamente, sempre no final deste podcast eu deixo como sugestão um vídeo falando sobre o Sagrado Coração de Jesus. Então é só clicar, tá bom? Não deixe de ouvir. Hoje nós iremos refletir o capítulo 7 do livro Imitação de Cristo. O nosso tema de hoje é: como se há de ocultar a graça sobre a guarda da humildade? Jesus. Filho, muito útil e seguro te é encobrir a graça da devoção, sem de desvaneceres ou te preocupares muito com ela, convindo antes desprezar-te a ti mesmo e temer que não sejas digno da graça recebida. Importa não estares muito apegado a tais sentimentos, que bem depressa podem mudar-se nos contrários. Com a graça presente, pondera quão miserável e pobre és sem ela. O processo, na vida espiritual, não consiste tanto em teres a graça da consolação, mas em suportar-lhe com humildade, abnegação e paciência a privação, de sorte que então não afrouxes no exercício da oração e nem deixes de todos as demais boas obras que costuma praticar. Antes, faz tudo de boa vontade, como melhor puderes e entenderes. Nem te descuide totalmente de ti por causa das securas e ansiedades espirituais. Muitos há que se deixam levar pela impaciência e pelo desalento, logo que as coisas não correm como desejam, pois nem sempre está nas mãos do homem o seu caminho, mas a Deus pertence consolar e dar a graça quando quiser e quanto quiser, a quem quiser. Tudo como lhe apraz, nem mais, nem menos. Perderam-se alguns imprudentes por causa da graça da devoção, porque quiseram fazer mais do que podia, não poderando a fraqueza das suas forças e seguindo mais o impulso do coração que os ditames da razão. E porque presumiram de si coisas bem depressa, perderam a graça. Cairão maiores do que Deus havia determinado, na pobreza e no abatimento, os que pretendiam pôr seu ninho no céu, para assim, humilhados e empobrecidos, aprenderem a não voar com suas próprias asas, mas a esperar a sombra das minhas. Os novos e principiantes no caminho do Senhor facilmente se podem enganar e perder, se não se aconselharem com homens experientes. Estes, se quiserem antes seguir seu próprio parecer, quer que confiar no conselho de pessoas experimentadas, põe em grande risco sua salvação, se continuarem aferrados à sua opinião. Os que se têm por sábios, raro se deixam dirigir pelos outros. É melhor saber e entender pouco humildemente que possuir tesouros de ciência e presumir de si. Melhor ter é ter menos do que muito, se com muito te vem o orgulho. Não é bastante prudente que se entregue toda a alegria,
esquecido da antiga pobreza e do casto temor de Deus, que sempre receia perder a graça concedida. Nem tampouco muita virtude denota entregar-se a mínimo desânimo em tempo de adversidade e por qualquer contratempo se pôr em mim a confiança devida. Quem se dá por muito seguro no tempo de paz, muitas vezes se revela tímido e covarde em tempo de guerra. Se te souberes conservar sempre humilde e pequeno no teu conceito e governar com moderação teu espírito, não cairás tão depressa na tentação e no pecado. É de aconselhar, quanto sentes fervor de espírito, meditar no que será de ti, retirando-se esta graça. E quando isto de fato acontecer, pensa que a luz pode voltar, que a tirei por algum tempo para a tua cautela e minha glória. Tal provação muitas vezes te é mais proveitosa do que se tudo te saísse à medida de teu desejo. Pois não se devem aliar os merecimentos do homem pelas muitas visões e consolações, nem pela perícia nas escrituras, nem pela elevação do cargo. Mas, para conhecer o valor de cada um, considera-se estar fundado na verdadeira humildade e vive cheio de amor de Deus. Se sempre busca a honra de Deus, com pura e reta intenção, se despreza a si mesmo, nem faz caso algum de si, e se gosta mais de ser desprezado e humilhado do que estimado pelos homens. Nesta nossa reflexão de hoje, nesta bela quarta-feira, estamos meditando sobre a graça, sobre guardar com humildade tudo aquilo que o Senhor nos abençoa, tudo aquilo que Ele nos concede. E muitas vezes nós achamos que já somos autossuficientes para conseguir tudo sem a bênção e a graça divina. Engana-se aquele que acha que tem tudo, que acha que tem muito. Nós sabemos que podemos ter inúmeras coisas, mas que sejam coisas a qual Deus nos abençoou, que agrada ao coração do nosso Senhor, que foi conquistado com humildade, que foi conquistado com todo o amor, que foi algo de bom. E Deus sempre nos concede a graça, no seu tempo e na sua hora. Por isso, temos que ser perseverantes em nossa fé e não desanimar, achando que Deus esqueceu de nós, pois Ele não esquece dos seus filhos. Faz tudo no tempo certo e na hora certa. Por isso devemos cada vez mais entregar o nosso coração a Ele e confiar que a misericórdia sempre estará conosco e o milagre sempre vai acontecer para aqueles que acreditam e confiam no Senhor. Por isso, não fique angustiado, achando que às vezes o que você tanto deseja, tanto almeja e tanto está trabalhando para aquilo parece se tornar cada vez mais distante, pois não está. Na hora certa, Deus irá te surpreender com uma graça na sua vida e na vida daquelas pessoas que você ama também. E para nos ajudar a cada vez mais continuar o nosso caminho de oração, de missão, nós estamos neste mês de junho vivenciando em algumas paróquias a trezena de Santo Antônio. Por isso, nós iremos refletir também hoje as 3 maneiras de rezar segundo Santo Antônio. Os ensinamentos de Santo Antônio podem ajudar a incrementar a nossa vida de oração. Quem sabe bem rezar, sabe também viver bem. Palavras de Santo Agostinho. A oração nos aproxima de Deus. É o nosso diálogo com o Pai. E Jesus, o Filho de Deus, nos deu o exemplo da importância dela em nossas vidas. Não são poucas as passagens nos evangelhos em que Cristo subiu ao monte para rezar. Numa dessas ocasiões, ele estava acompanhado de Pedro, Tiago e João,
E foi no alto do Monte Tabor que ele se transfigurou diante dos discípulos. Esta passagem está em Lucas, capítulo 9, versículo 28 ao 36. Antes de ser preso, Jesus se retirou para o Monte das Oliveiras. Ali rezou: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Esta passagem está em Lucas 22, capítulo 22, versículo 42. Foi com a oração que Jesus encontrou forças para suportar o peso do pecado da humanidade, sem com isso deixar de fazer a vontade do Pai. São Paulo já nos alertava: sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Esta passagem bíblica está em Romanos capítulo 12, versículo 12. Mas a oração não consiste na repetição de palavras, em fazer pedidos a Deus. Devemos também rezar para louvar ao Pai e agradecer todas as graças concedidas. Santo Antônio deixou uma frase que nos fala muito sobre este tema. Podemos rezar de 3 modos: com o coração, com a boca e com as mãos. Com o coração. A oração deve partir de nosso íntimo e ter como objetivo o amor. Com a boca, nossas palavras têm que ser palavras de vida. Precisamos sempre falar aquilo que vai ajudar, jamais aquilo que vai promover a discórdia e a desunião. Com as mãos, precisamos de agir, amar o próximo, com ações concretas que vão levar sempre o amor de Deus. Que bela reflexão nos deixa Santo Antônio neste dia de hoje, nos ajudando e nos ensinando 3 maneiras de rezar: com o nosso coração, com a nossa boca e com as nossas mãos. Que possamos levar este lindo conselho para o resto da nossa vida e que possamos meditar neste dia de hoje todas aquelas graças que alcançamos com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, que nunca desampara seus filhos. Gostaria de deixar para todos um abraço carinhoso e desejar que muitas graças e bênçãos possam acontecer na sua vida através do poder da sua fé e da sua oração. Não se esqueça de deixar aquela curtida, o seu comentário e, é claro, compartilhe esse podcast de hoje com uma pessoa muito especial. Grande abraço, saúde e paz a todos. Santo Antônio, rogai por nós e até o nosso próximo encontro na sexta-feira.